Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo... Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo. A sede do sindicato fica na Avenida Alberto Braun, número 4, sala 116, um prédio em frente à Caixa Econômica, aqui na Avenida Alberto Braun, no centro da cidade. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 11 e de 13 às 18 horas, de segunda a quinta-feira. Sexta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 17 horas. Você pode vir aqui tirar suas dúvidas, fazer seus cálculos trabalhistas, né? A nossa secretaria está à sua disposição. Você se associar ao sindicato também, esse horário nós temos aqui uma funcionária te aguardando. Nós temos na nossa sede um departamento jurídico com um advogado, né, que é a doutora Priscila, advogada, né, doutora Priscila, e dois estagiários de direito, que funciona todos os dias de 14 às 18 horas. Você pode procurar o departamento jurídico. Nós temos um departamento médico, pediatra, ginecologista, clínico geral, que você marca a consulta na quinta-feira. Basta ser sócio do sindicato ou dependente de sócio. Nós temos ainda uma colônia de férias ali em Tamoios, que é segundo distrito Cabo Frio. Tá meio frio, mas dá para você curtir aí um momento, né, junto com a sua família na praia, descansar. É importante você visitar a nossa colônia. E a gente ainda tem diversos convênios aí com a Dental Prévia, Laboratório Biogran, GS, Unimed, Ótica Vista Preciosa, curso de informática, Babelli, Depil Bela, são todos salões de beleza, ainda desconto em farmácia, colégio. Basta você entrar em contato com a gente que a gente passa para você. Se ser sócio do sindicato é só procurar a nossa sede ou ligar para a gente 25226597, mandar um e-mail ou através do Facebook Sinditrave Vestuário Nova Friburgo, que você também pode ser só, a gente entra em contato e a gente vai até você aí na empresa que você trabalha. Basta você ter sua carteira profissional, identidade CPF, seu último contra-cheque em mãos. E na sede a mesma coisa. Pode botar como dependente pai e mãe com mais de 50 anos que não trabalham no setor do vestuário. Filhos até 18 anos pode ser seu dependente também, que podem usufruir desse benefício que tem o sindicato à sua disposição. Nós temos também aqueles contribuintes do sindicato que pagam R$7. Vocês também podem ir para a nossa colônia de férias, pode usar o serviço dos nossos parceiros, basta você entrar em contato com a gente. Então você tem também um benefício, além do nosso departamento jurídico que lhe atende, outros benefícios para você que tem aquela contribuição assistencial de R$7. Então, o sindicato trabalhando para você, construindo cada vez mais o seu patrimônio, então em defesa dos interesses seu, trabalhador, do vestuário de Nova Friburgo e região. Se você é de outra região, entre em contato conosco, aí de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Sumidouro. Basta você entrar em contato conosco 25226597. A gente tem feito visitas constantes a essas cidades. Nós tivemos recentemente em Sumidouro, Cordeiro e Cantagalo. A gente vai de 15 dias, até que a gente faz o processo de homologação. Qualquer dúvida, a gente faz a homologação em Cordeiro e atende 15 dias lá no sindicato do Cimento e Cal, que é na rua Boa Ventura, se eu não me engano esse número, indo em direção a Cantagalo, ali que a gente atende ali no Sindicato da Construção Civil, lá do Cimento e Cal, de 15 dias. É isso, a gente está fazendo para que você possa ser bem atendido. Quero passar outras informações para você, trabalhador. Nós estamos em campanha salarial, não conseguimos fechar nossa campanha salarial ainda. Por quê? Porque o NPC é 8,34%, o patronal ofereceu 9% de reajuste. Está acima da inflação? Tá, mas é muito pouco. E ao mesmo tempo, a proposta de piso que eles fazem para costureira é de R$990, para auxiliar R$885. Está muito baixo, nós estamos tentando pelo menos negociar, principalmente o piso de auxiliar, que está muito baixo. Você, trabalhador que trabalha como auxiliar, vai ganhar um salário mínimo daqui a pouquinho.
Então a gente está discutindo, porque o piso estadual já foi estabelecido, e se a gente não fechar a convenção, nós vamos começar a cobrar o piso estadual. Então é importante que você, trabalhador, pressione dentro da sua empresa, o patrão pressione o sindicato deles, porque eles dizem assim, o aumento não saiu ainda porque o sindicato não concedeu. Quem não concedeu foi o sindicato dos patrões, que fica ali na rua Ariosto de Melo, número 65. Esse é o sindicato que não concedeu o aumento. Nós, do Sindicato dos Trabalhadores, que fica na Alberto Brauli, nós estamos lutando para que você tenha um salário decente. Então, quem dá reajuste é patrão, não é do Sindicato dos Trabalhadores. A nossa intenção é só intermediar para que, senão você estaria ganhando salário mínimo. E se desse bobeira, você está ganhando menos que o salário mínimo, se dependesse do Sindicato dos Patrões. Essa, infelizmente, é a visão, de lucro, que o trabalhador é meramente uma peça repositória. Então, a gente fica chamando a atenção para você. E durante essa semana, nós vamos ter no dia 16 uma mesa redonda no Ministério do Trabalho e a gente espera que consiga sensibilizar aí o Sindicato Patronal para melhorar essa proposta deles. Caso contrário, vamos continuar na luta junto com vocês. Eu quero também passar uns informes para você trabalhador. Nós temos a nossa convenção coletiva de trabalho, ela está vigorando, Eu não tenho assinado a convenção de 2015, 2016, mas 2014, 2015 ela continua funcionando. Tem a cláusula do auxílio transporte. Você, trabalhador, que queira, que tenha um carro, tenha moto, queira ir para o trabalho, você pode solicitar à empresa auxílio transporte. Você tem que fazer por escrito, em 2 vias, entregar à empresa. E a empresa, em vez de te dar o cartão do Fricard, ela vai te dar em espécie para você colocar combustível no seu carro. Está na nossa cláusula 11ª Convenção Coletiva. Então você tem esse direito e tem alguns trabalhadores que falam que tem empresa que se recusar, entra em contato com a gente. Outra questão também, nós temos convênios com Dental Prev, com plano de saúde. Então você, trabalhador que queira fazer o seu tratamento odontológico, você pode solicitar aí uma visita, entre em contato conosco, 25226597. A Dental Prev vai até você oferecer os serviços que ela tem. E esse tratamento pode ser descontado em folha, para facilitar a sua vida. Então, você tem um tratamento, vai ficar em R$600, o máximo que nós acordamos com a dental, que ele pode descontar em folha no seu conta-cheque é de R$38. Então, você vai pagar de forma suave o seu tratamento odontológico dos seus filhos, da sua família. A Dental Prev faz. Então, fica ligado, tá na nossa cláusula 12ª da Convenção Coletiva, que pode ser descontado tanto o tratamento odontológico como plano de saúde. Nós temos convênio com plano de saúde. Se você quiser, entre em contato com a gente, nós temos convênio com o GS e com a Unimed. Se você quiser vir aqui em contato com a gente, que é importante. E, em cima disso, nós temos o atestado médico. Como é que você, trabalhador, que vai a um médico particular, você solicite ao médico, se for necessário, o atestado médico, que ele coloque a especialidade dele, o carimbo dele, proctologista, ginecologista, todas as especialidades. Porque a nossa convenção coletiva prevê que as empresas têm que aceitar o atestado médico particular. Está aqui na cláusula 28ª, no parágrafo 2º, as empresas, os atestados médicos particulares, especialistas, deverão ser aceitos pelas empresas e não podendo o empregado sofrer desconto de falta. Então não é só atestado do SUS ou do posto de urgência ou do SUS ou do SES, não. Pode acertar os atestados particulares, porque o médico tem fé pública. Se a empresa questiona aquele atestado, que ela monte uma clínica particular para atender os trabalhadores. Mas ele tem que aceitar aí o atestado médico. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco novamente. Nós também queremos dizer para você o seguinte, nós temos a cláusula 29ª da nossa convenção coletiva, que diz de informações ao sindicato. Vou ler essa cláusula para você. As empresas são obrigadas a fornecer ao Sindicato dos Trabalhadores a guia do imposto sindical, conforme determina o artigo 580 da CLT. Isso para a empresa. Conforme determina a lei, o artigo 58, parágrafo 4º da lei 6.213/91, as empresas deverão elaborar o PPP e entregar o PPP, o perfil profissionográfico previdenciário, sua vida previdenciária da empresa, e entregar ao trabalhador na hora da homologação. Então, se a empresa não te der isso, mesmo que você tenha menos de 1 ano de casa, entre em contato com a gente do sindicato que a gente vai cobrar.
E por último, no parágrafo 2º da cláusula 29ª, diz que as empresas deverão fornecer cópia de guias referentes ao INSS, FGTS e GFIP ao Sindicato dos Trabalhadores sempre que for solicitado. Por que nós estamos colocando isso? Porque tem muitas empresas que estão em atraso com o FGTS, não estão pagando o FGTS e o INSS, e nós vamos começar, a partir desse mês, solicitar às empresas que mandem para o sindicato a guia de recolhimento do INSS e do FGTS. Por quê? Tá uma vergonha, muitas empresas que não estão recolhendo. E você, trabalhador, pode ir até a Caixa Econômica solicitar um extrato analítico do FGTS, é o nome, extrato analítico da sua conta do FGTS, para ver como anda a sua vida do FGTS. Se caso você está em atraso, mande para a gente que nós vamos solicitar a empresa que mande as guias do FGTS paga. Porque quando chega na época da rescisão é aquele caos, o trabalhador fica com dificuldade. Então, dito isso, nós estamos num momento de crise, né? Criada aí pelo grande capital, uma crise criada aí pelos governos que infelizmente jogam em cima do colo do trabalhador. Mais uma vez mudaram a questão do seguro-desemprego, FGTS e outras coisas mais. Com isso, nós temos visto muita situação de assédio moral. Ah, vou te mandar embora porque tem muita gente que quer trabalhar aqui. Então nós vamos passar um videozinho sobre o que é assédio moral para você ver. E aí depois a gente volta já. Vamos ver esse vídeo. Este é o Antônio. Ele é assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Desmoralândia. Todos os dias ele chega na hora certa e começa a fazer o seu trabalho. Mas, de vez em quando, faltando meia hora para o expediente terminar, o seu Silva, chefe do Antônio, chega pedindo algo. Ó, Toninho, eu quero um relatório completo desses documentos na minha mesa amanhã cedo. E não me venha com aquela conversa de que não dá tempo. Deixe de reclamar e pare de leseira, que o relatório é mais importante. E aí o Antônio tem que ficar até mais tarde no escritório. O problema é que ele não recebe hora extra. E se for falar sobre isso com o chefe... Ah, quer dizer que você tá achando ruim? Pois peça pra sair. Tem um monte de gente querendo a sua vaga. Quando situações como esta se repetem cotidianamente, elas se transformam em assédio moral. Uma conduta abusiva que fere a dignidade do trabalhador e a sua integridade física ou psíquica. O Antônio não está sozinho nessa história. Só no Ceará, 25% dos trabalhadores consideram-se vítimas e quase 96% já passaram por alguma situação de assédio. As mais relatadas são gritos e agressividade, advertências constantes de erros, boatos a respeito do trabalhador, pressão para não reclamar direitos e supervisão excessiva. Quando o assédio moral prossegue por muito tempo, pode levar a vítima até o hospital. A Organização Mundial da Saúde revela que a incidência destas doenças tem aumentado no mundo inteiro devido a problemas no ambiente de trabalho. Se você sofre assédio moral, faça como o Antônio. Denuncie antes que a situação piore e o seu corpo e mente não aguentem. Atenção para as dicas. Anote todas as humilhações sofridas com detalhes, como data, horário, nome do agressor e testemunhas. Evite conversar com um agressor sozinho. Tenha sempre um colega de trabalho que possa atestar a violência. Peça justificativas por escrito sobre o assédio e encaminhe ao departamento pessoal, guardando uma cópia com você. Registre todas as suas atividades para comprovar que você as executa corretamente. Com estas informações, você pode procurar o seu sindicato e fazer a denúncia. Caso seja necessário, o sindicato vai acionar o Ministério do Trabalho e o agressor pode responder pela violência na justiça. Depois das denúncias, o Antônio recebeu as horas extras e o seu Silva mudou. Hoje, eles têm uma boa relação no ambiente de trabalho. Quer saber que violências podem ser consideradas assédio moral? Então visite o nosso site e confira mais informações sobre o assunto. Assédio moral. Eu digo não. Você assistiu o vídeo aí explicando um clássico, né? Um desenho, explicando o que é o assédio moral. Usou o exemplo aí de uma prefeitura, mas é para você entender que aquilo se aplica a todos os trabalhadores. O assédio moral é um problema que é sério para a saúde do trabalhador. Então você, nesse momento de crise, no momento que a empresa que fica te pressionando por produção, por isso aquilo, preste atenção. Se você estiver sendo assediado moralmente, entre em contato. E esse vídeo explicou basicamente o que você tem que fazer. A gente vai ao intervalo e volta já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática,
colônia de férias em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, atendimento na secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltamos com o programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário. Nosso sindicato fica aqui na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, um prédio em frente à Caixa Econômica. Nosso telefone é 25226597, nosso e-mail stinvnf@gmail.com ou também nosso Facebook, Sinditrab Vestuário Nova Friburgo. Entre em contato com a gente, mande críticas, sugestões, isso é importante. No primeiro bloco eu falei um pouquinho da campanha salarial, ainda não fechamos, mas estamos na luta aí, dia 16 tem uma reunião e a gente espera que tudo se resolva. E passamos também um videozinho sobre o assédio moral, do que acontece na vida das pessoas em relação ao assédio moral. E agora nós vamos passar um documentário feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre, o nome do documentário é chamado A Dor Invisível, né? O quanto que o trabalhador sofre, né, tem a sua vida destruída quando ele tem uma pressão dentro da empresa, um assédio moral. A gente vai assistir o vídeo tem uns 20 e poucos minutos, é legal você assistir até o final, que ele vai explicar por que é necessário que as pessoas lidem com as outras com mais respeito, com mais delicadeza e principalmente os patrões de respeito dos trabalhadores. A gente vai ao vídeo e volta já. O que eu mais sinto, assim, eu fico bem nervosa, é de saber que eu não posso trabalhar como eu trabalhava antes. Eu não posso produzir como eu produzia antes. Ser uma boa funcionária como eu era antes. Isso me chocou muito. Então, como que eu vou voltar para um lugar que eu não posso mais trabalhar? Eu já tentei 4 vezes e não consigo. Porque eu não estou no lugar que eu queria estar. Tu entende? Ser aquela Luciane que veio lá da fronteira sonhando trabalhar. Chegamos aqui, essa cidade imensa, multidão de gente, caminhão, carro, ônibus, para lá e para cá, a cidade que eu morava pacata. Digo, meu Deus, onde que eu estou, né? Aí, mas o quê? Finalmente vou trabalhar, vou assinar minha carteira. Cheguei realizada na frente do frigorífico. É aqui o meu futuro, aqui eu vou vencer. Dia 3 agora de janeiro faria 12 anos que eu estaria na empresa, né? Que era o meu maior sonho. Eu pude trabalhar só 2 anos e fiquei doente. Eu não sei, não consigo explicar a sensação, foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso pra ninguém. Tu não tinha a opção de pensar, tu tinha que ser engessado, tinha que ser aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Era um assédio. Essa é a palavra. Ele fazia, não, ele ainda faz. Porque quem está lá ainda acaba sofrendo com isso. Aqui é a minha casa. Meu nome é Luciane Batista de Freitas. Eu sou natural de São Gabriel. São Gabriel na fronteira. Perto de Livramento, Rosário do Sul. Lá na fronteira lá na fronteira do Rio Grande mesmo. Eu vim à procura de trabalho, né? Porque lá não tem. A gente viajou 17 horas com as crianças no caminhão, com uma lona em cima, tapada só de lona. Eu cheguei, com a mão na massa, trabalhando, direto com os perus ali de 20, 30 quilos. Eu fiquei encantada com aquela nória passando, aqueles perus passando, sabe, aquela gente toda de branco. Quando eu cheguei, né? Nossa, que legal, vou trabalhar aqui, ó, que legal. Eu trabalhava no abate mesmo. Faca na mão, toda de branco, água e sangue correndo no chão.
E tu tinha que ir conforme a noria fosse. Se ela estava lenta, lenta. Se rápida, rápida. Noria passa assim, uma linha, que é onde eles vêm pendurados pelas pernas. Ali a gente passa pela inspeção, que eu trabalhava na inspeção, e a gente tinha que tirar todos os doentes para não contaminar lá na frente. Tinha que tirar ele inteiro da noria. Tinha que pegar eles e tirar e colocar na caixa. Era o que eu fazia, tirar eles inteiro e colocar na caixa. Ali eu tirava 20, 30, eu não conseguia, os colegas tiravam o resto, porque a noria passava, né? E se não desse conta, o que aconteceu comigo e minhas colegas? O nosso chefe chegou e disse para nós assim, vocês são lerdas. Vi esse tipo de coisa. Por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E a gente era cobrada porque tinha que dar conta daquilo ali. O assédio moral é um conjunto de violências psicológicas repetidas contra o trabalhador que visam a desestabilizar esse trabalhador no seu ambiente de trabalho. São agressões, são violências continuadas, repetidas e intencionais que ele sofre na sua relação de trabalho. Nós não podemos esquecer que o trabalho nunca é neutro. Ou ele é fonte de saúde, ou ele é fonte de adoecimento. E uma das maiores fontes de adoecimento no trabalho nos dias de hoje é o assédio moral. Porque é uma forma de conseguir ou de achar que vai conseguir determinados resultados fazendo uma pressão que é contínua, muitas vezes sutil, vai pressionando, vai esmagando, vai humilhando e o trabalhador vai se encolhendo, vai murchando, vai morrendo, moralmente morrendo, emocionalmente morrendo. Só consegue entender a violência que representa a agressão psicológica no trabalho, né? Fazendo um paralelo, quer dizer, só consegue entender o que é o racismo quem tem a pele escura, que sabe o olhar diferente do outro, que sabe a postura diferente do outro. Às vezes isso não é nem verbalizado, né? Como o trabalho é fundamental para a gente constituir a saúde mental, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na vida daquela pessoa, né? E isso pode ser, o assédio moral é uma coisa banal, fala do sapato do camarada, fala do cabelo, fala não sei o quê, tenta desmoralizar, tenta dizer que aquele ser humano não é um ser humano. Basicamente é isso, assim, o fundamental é isso, assim, aquele ser humano é um ser humano diferente, é um outro tipo, assim, né? O estranhamento com o outro, né? E isso, a violência disso só percebe quem sofre. Quem está do lado, sabe, a pessoa olha e diz, sabe, ou quando o cara vai para casa e conta para a família não entende, acha que, sabe, manda o cara pastar, né, manda o cara, não dá bola, não sei o quê, mas tu tá atacando alguma coisa que a pessoa precisa muito para construir a sua saúde mental, que é ser reconhecido, reconhecer que o trabalho que ela faz é bem feito, reconhecer que o que ela faz é uma coisa que é útil para a sociedade. Quando tu ataca isso, tu ataca alguma coisa que é fundamental na construção da identidade. Se eu estou no ambiente de trabalho, não interessa qual categoria, se é público ou privado, eu tenho que ter muito claro que eu fui contratado não para ser humilhado, para trabalhar. O trabalho ele tem um papel central na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele nos dá identidade, ele fortalece a nossa identidade de trabalhador, nos fortalece como pessoa, nos identifica em relação ao outro. Ele continua sendo central, porque ele é o provedor, ele é quem me dá sustentação, né? Ele é quem fortalece o meu saber fazer, né? Ele é quem possibilita a minha criatividade. Eu pego um trabalhador, normalmente aqueles mais envolvidos com o trabalho, ou aqueles que criticam, né? Ou aqueles que têm alguma ação que não aceita, e passo a utilizar esse alvo como um exemplo pedagógico para os demais. Então, a repetitividade e a sistematização são duas características importantes do assédio moral. O assédio moral é um processo, é um continuar de ações, um continuar de agressões. Não é assédio moral, por exemplo, uma agressão, uma discussão ou mesmo uma violência no ambiente de trabalho. Assédio moral é um verdadeiro somar de agressões, de violências contra um trabalhador. O trabalho ele é tão importante para a construção da saúde mental das pessoas, entende? Assim, ele é tão necessário, não é o salário, é o trabalho em si, é o que eu faço. Na verdade, assim, é o reconhecimento do meu trabalho. Ele é tão fundamental para a minha saúde mental que quando eu ataco isso,
né, eu destruo o indivíduo. Independente, então são as pessoas mais comprometidas com o trabalho, as pessoas para quem o trabalho é mais importante, as pessoas mais sérias, que são justamente as pessoas que são líderes, que são os caras de referência, que são os primeiros a pagar esse preço. São os caras que estão na linha de frente, não são os mais frágeis, assim, sabe? Não são as pessoas que têm uma história. Os caras que são mais folgados, entre aspas, assim, em geral eles conseguem atravessar pelo menos com menos dano esse tipo de situação. Meu nome é Wagner Tassotti e eu moro em Nova Milano. Pertence à cidade de Farroupilha. Eu trabalhava numa empresa de bebidas anteriormente, tá? Vendia, o foco principal era refrigerante. Trabalhei em torno de 2 anos lá. Entrei como coordenador de merchandising, passei a coordenador de vendas. Até então eu tive mais um crescimento, tive uma experiência legal, tive bastante conhecimento da área. Em determinado momento eu comecei a sofrer perseguição por conta do meu gestor. Na verdade eu me candidatei a CIPA, fui eleito e a partir dali tudo transformou num transtorno, transformou no inferno e o mesmo começou a me perseguir, começou a me aplicar advertências indevidas, com documentos duvidosos, onde a própria empresa questionou esses documentos. Comecei a receber ameaças, xingamentos, ofensas. Pangaré era um elogio. Quando eu via pangaré era algo, legal, me chamou só de pangaré. Todo tipo de expressão de baixo calão a gente conhece. Fazemos reunião com um relho atrás da porta. Um rebenque, como costuma dizer lá na campanha, né? Nós fazíamos com um rebenque pendurado atrás da porta, onde ele nos intimidava. Não, ele tinha o rebenque mesmo, ele nos intimidava. Às vezes batendo no chão, às vezes batendo na mesa. Existe assédio desde que existe trabalho. Existem pessoas que se acham no direito de humilhar, violentar, agredir outras pessoas. De um tempo para cá, isso foi se tornando mais visível. Foi se tornando mais visível a existência de assédio, foi se tornando mais visível, isso é fundamental, o direito das pessoas saberem que não são obrigadas a se submeterem a assédio. Ou tu é muito gordo, ou tu é muito feio, ou tu é muito baixo, onde é que você viu o homem usar brinco, essa tatuagem é ridícula, e vai fazendo isso aos poucos, cada dia uma agressão. Dissimula boatos ou faz críticas relacionadas ao trabalho dessa pessoa, por exemplo. Como é que tu passaste nessa seleção se tu é um burro? Esse trabalho qualquer criança faz, e só podia ser coisa de mulher. Tá você vendo logo que porque tu é gay, tu não consegue desenvolver teu trabalho. Da mesma forma com pessoas negras, da mesma forma com mulheres, se utilizam de características ou condições da pessoa para, por meio dessas características ou condições, desenvolver o assédio. O assédio moral se tornou um instrumento de gerência. Essa que é a questão. A violência psicológica se tornou um instrumento de gerência. Assim. Hoje, tu ser cínico, tu desrespeitar o colega do lado, é uma coisa normal. O cara é visto como um cara empreendedor, como um cara que está batalhando, como um cara bom, não sei o que e tal. Essas coisas, elas se tornaram aceitáveis. Há uma política forte, cuja meta é dar produção cada vez mais, lucratividade cada vez mais, a forma de gestões que não interessa se você vai adoecer em quanto tempo, que eu substituo você. Isso não está acontecendo na rua, não é violência que está acontecendo a céu aberto, é violência que está acontecendo no intramuros, é violência que está acontecendo no intramuros muitas vezes com música ambiente, com flores no ambiente de trabalho, com todo o discurso de responsabilidade social e ética corporativa. E é preciso que as empresas compreendam que quando ela não toma nenhuma posição em relação a essa ambientação, ela também perde, o que ela mais quer, inclusive. A produtividade, a lucratividade, nada contra que lucrem, que produzam, mas com respeito ao outro. Então, o assédio dentro das empresas, que é onde a gente convive a maioria das nossas horas, tá? Ele existe, ele é praticado, muitas vezes ele é intencional, porque ele é assim, porque assim é a cultura e nós precisamos mudar a cultura. Esta mudança nas relações, no comportamento, no mando, é que precisa ser mudado. Mas isso não é um cursinho de 5 horas. Passa primeiramente pela cabeça do empresário, isso não tem dúvida. Se nós não mudarmos, nós não colheremos resultado.
Se nós continuarmos com o método que estamos fazendo, que se faz de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que o pai consolidou na empresa, que o filho não conseguiu mudar, que a filha não conseguiu alterar essa cultura, o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Hoje já tem uma situação onde ou você é inteligente e consegue fazer o grupo entender, né? Ou você fica sem pessoas, porque as pessoas hoje têm oportunidade. O Brasil, ele é um país hoje de pleno emprego. Até onde a minha busca pela produtividade, por exemplo, na empresa, pode afetar a vida do meu funcionário. Até que ponto as ações que eu tenho lá dentro, que são motivacionais, né, que se dizem, afetam a produtividade também desse funcionário. De que forma ele se sente lesado com isso. A produtividade, o fazer mais com menos esforço humano, essa é a questão de inteligência. O fazer mais com um pedaço de chicote ou obrigando, isso aí tem que ser retirado fora, isso tem que ser combatido. Porque nós temos que chegar no final do dia produzindo um monte maior, se possível, mas com menos esforço humano, com mais inteligência. E para isto, ou nós ficamos cada vez mais junto com as nossas pessoas e proporcionamos a elas segurança, expectativa de que isso vai ser melhor, ou nós não vamos chegar nesse objetivo maior, que é ser um país líder. Eu acredito que é uma questão, depende das micro e pequenas empresas, é uma questão cultural, que isso vem da minha família, porque lá na colônia a gente trabalhava 18 horas e ninguém reclamava, ninguém falava nada, e eu acho que esse comportamento eu posso ter também com os meus funcionários. Tá? E aí, nas grandes empresas, isso já não acontece, é uma forma diferente de assédio. Por quê? Porque lá tem o gerente lá que diz, ó, tua meta é X, não atingiu essa meta, tu corre risco de ser demitido e ser substituído. Então são situações diferentes de assédio nas grandes e nas pequenas empresas. Tu não tem mais um colega, tu tem um competidor do teu lado, entende? Então, os modelos, eles são muito ambivalentes, porque na verdade eles querem que as pessoas trabalhem em equipe, mas ao mesmo tempo a equipe não é uma equipe. A equipe, sabe, se tu solta um pouco uma ideia mais esperta que tu tem, o colega pode pegar essa ideia. Né? Então, né, o modelo ele é muito complicado. Então, a gente acaba tendo isso, que é o assédio moral que vem do colega do lado. O assediador pode ser tanto trabalhadores em relação a um chefe em relação a trabalhadores, ou entre colegas de trabalho. Isso geralmente é feito na frente dos outros colegas. É feito de uma forma que todo o grupo verifica que aquela pessoa está sendo assediada, mas de regra, isso é um grande problema que nós temos, os outros trabalhadores não se metem, não interrompem, não dão apoio, não dão suporte àquele trabalhador que está sendo assediado. De regra, isso acontece por medo de que o assediador mude de alvo. Tudo isso só acontece por omissão e cumplicidade. Quer dizer, como ele é muito banal, ele é muito fácil de desmontar também. Se tem um colega do lado que diz, olha, para de encher o saco do cara aí, né? Para de falar do cabelo dele, acaba o assédio moral na mesma hora. O problema é que todo mundo se esconde, todo mundo espera que não venha para cima de mim, então eu fico na minha aqui, então a pessoa se isola, né? Tem uma pesquisadora francesa, Marie Pézet, que ela costuma dizer assim que são patologias da solidão. Quando algum colega queria falar alguma coisa ou defender, dizer alguma coisa, a resposta era isso. Ah, tu está defendendo? Essa era a resposta, essa era a expressão. Ah, tu está defendendo? Então acabava que cada um ficava quieto e defendia o seu. A ideia da gestão era justamente criar atrito entre um outro, criar uma zona de desconforto, criar uma disputa entre um e outro para poder fazer as coisas acontecerem. Simplesmente a coisa tinha que acontecer do jeito que eles queriam. Se o cliente queria ou não queria, não importava, tu estava sendo pago para fazer acontecer. Tu estava lá para fazer o cliente querer, tu estava lá para fazer os números acontecerem. Da forma que fosse, o importante era o número, era o resultado. Na verdade, ao lado do assédio interpessoal, que é esse que nós estamos falando, existe o assédio moral organizacional, que são formas de gestão, formas de levar a empresa, de estratégias de administração baseadas em injúrias, em medo, em agressões. O que acontece nesse assédio organizacional? Ele está inserido
na forma de produzir da empresa. Ele está inserido ou no determinado departamento, numa determinada área do trabalho, ou às vezes em toda a empresa. Como é que se dá isso? Se dá por meio de controle do trabalhador. E o chefe cobrava, não, o que tu tá fazendo aqui? Não, a gente vai no banheiro, alguma coisa que tu estava sentindo, tu tinha que sair, né? Do banheiro tu tinha 10 minutos para ir no banheiro. Eles ficavam também com tipo um reloginho, contando o minuto que a pessoa tinha que limpar a carne. Tu tinha que limpar naquele tempo, tu tinha que dar conta ali do teu tempo. Ah, chamou nós de lerda, que a gente era devagar, que a gente não dava conta do trabalho ali que tinha que dar, entendeu? A gente não podia rir na linha, que a gente chama de linha, né, que é na Nória. Não podia rir, ele não deixava. No vestiário a gente não podia rir, ele não deixava. A gente teve vários veterinários, meus chefes, mas esse foi o que mais nos incomodou, o que mais nos deixou frustrados do nosso trabalho, como se a gente não estivesse fazendo bem, sabe? Não há uma pessoa que tem mais propensão a ser assediado do que outra. Isso muitas vezes as pessoas tentam fazer em alguns desenhos, características de pessoas com tal perfil vão ser mais assediadas ou tendem a ser. Isso não existe. Por quê? Porque o assédio moral é uma vivência muito subjetiva. Depende muito das minhas experiências de vida, depende de todas as vivências que eu tive e da forma como eu recebo determinado tratamento. Quando acontece contigo, tu acaba vivendo, tu acaba descobrindo que sim, que isso existe, isso está perto de ti, as pessoas estão perto de ti, tu te sente a pior pessoa. Enquanto tu tá ali ralando, beleza, legal, é isso aí, vamos lá. No momento que tu sentiu, cortou um dedo, ou tu teve um dedo que amputou, ou teu braço ficou duro, que nem aconteceu comigo, não, tu não dá mais. Retirei a minha costela, eles retiraram. Fiz outra na cervical, tem parafuso e placa aqui em cima. Eles cortaram aqui embaixo e colocaram 2 argolas para soltar os tendões que estavam presos. E tudo isso, nada eu entendia. Ele tava fazendo cirurgia, estava operando, mas eu não estava entendendo. Eu sabia assim, que eu ia voltar a trabalhar com aqueles perus, eu ia voltar a cuidar deles. Né? Porque para mim era isso, meu trabalho. Que eu gostava do meu trabalho, do que eu fazia. Eu entrei em depressão por causa do que eu não entendia. O que significa tu não ser mais a mesma pessoa. Né? Tu não ser mais 100%. Uma grande barreira para se combater o assédio moral é o fato do trabalhador assediado achar que a culpa é dele. Porque a pessoa acaba se isolando mais, a pessoa acaba se fechando mais com os amigos, com a família, e a pessoa vai adoecendo. As doenças vão desde depressão, as pessoas começam a beber, as pessoas tentam suicídio, as pessoas ficam com problema de pele, com dor de cabeça, com insônia. Isso vai gerando cada vez mais problemas, ele vai tendo que faltar ao trabalho, isso vai sendo motivo de um novo assédio, e isso acaba não tendo fim até o trabalhador ser despedido ou pedir demissão porque não aguenta mais. Filho da puta, corno, pangaré, irresponsável era uma, guri, que o guri dele era denegrindo, o guri era chamando de irresponsável, de conivente, chamava nós de viado, ele pegava nos nossos testículos enquanto nós estava dirigindo, sabe? Esse tipo de situação que não dá, não tem como existir, não tem como tu ter uma relação assim, não tem como tu viver uma coisa assim. E é importante também nós sabermos que essa agressão é sofrida pelo trabalhador, mas não fica nele. Ele vai para casa e ele chega em casa de uma outra forma, ele chega em casa triste, ele chega em casa se sentindo menos do que os demais, e isso gera efeitos na família, com esposa, com marido, com filhos, e ele começa a se fechar em si e achar que o problema é dele. A violência é tão grande que as pessoas se suicidam por causa disso. A gente tem casos lá no ambulatório, o cara que ficou assim, sabe, sob assédio durante 5 anos, e a primeira oportunidade que ele tem é quando ele vai consultar por uma dor no ombro e alguém pergunta como é que está a situação do trabalho e o cara se bota a chorar. Homens de 40 anos, os homens não choram, né? Então homens de 40 anos hoje choram nas consultas, choram nos ambulatórios. Então aconteceu alguma coisa muito séria, né? O trabalho ele foi muito transformado e muito agredido, né? Então ele está produzindo essas coisas e as pessoas não estão se dando conta, né? As empresas elas estão num processo de competição acirrada e elas acham que é necessário fazer tudo que for preciso para manter a sua competitividade. E tem gente que está pagando o preço. Eu sofro muito, porque eu adorava o meu trabalho.
e de repente, né, essa doença, esses problemas acontecer e acabar com os teus sonhos, acabar com a tua vida, que é o tratamento que eu estou fazendo hoje. Fazem 4 anos que eu estou fazendo o tratamento, que eu estou tentando voltar, mas não é fácil. Uma pessoa que chega nessas condições não é fácil, principalmente tendo os teus chefes, que eu sei que os chefes que estavam na minha época não estão mais, porque eles também são mandados, são cobrados. Mas acontece que os chefão, eles não estão aí para ti. Se tu está doente, se tu precisa de medicação, se tu precisa... Não. Tu não produziu, acabou para ti. A família é tudo pra gente. E a minha família, eles me apoiam muito. Porque eu, no momento, eu só penso em morrer. Sozinho é quase impossível. É muito difícil de tu sozinho fazer um enfrentamento com uma chefia, com uma relação de poder. Isso é uma coisa que não se consegue fazer. Assim. As pessoas precisam buscar formas coletivas, entende? Assim, o sindicato, eu acho que é a forma mais fácil. O sindicato foi bastante importante. Wagner, esse tipo de atitude não é uma atitude digna, tu não precisa passar por isso. O sindicato ofereceu advogado, a empresa assumiu o risco, os gestores dele informaram que não vão desligar ele por causa disso. Ele continua trabalhando na empresa, ele responde para o processo no Ministério do Trabalho, responde para o processo na Justiça do Trabalho. A empresa sempre é responsável, porque a empresa é quem deve manter aquele ambiente de trabalho sadio. O que acontece quando se detecta um caso de assédio? A primeira coisa que se deve fazer é levar o conhecimento de pessoas que, em princípio, dentro da empresa, deveriam tomar uma atitude. Só que se chega num momento que essa pessoa tem determinados privilégios ou determinada função ou situação, que essa pessoa não faz nada. Nesses casos, a pessoa tem que sair da empresa, a pessoa tem que fazer uma denúncia ou no próprio sindicato, ou na Superintendência Regional do Trabalho, ou aqui no Ministério Público do Trabalho. Eu saí da empresa no mês de julho, final de julho, tá? Eu passei 3 meses até que eu me desopilei. 3 meses que eu pude deitar, dormir descansado, sem ter sonho, sem ficar pensando. Foram 3 meses assim que eu precisei para tirar a empresa de mim, tirar isso que eu vivi de dentro de mim. Eu fiz tratamento com psicóloga para me ajudar, porque simplesmente foi difícil. E agora eu estou muito feliz na empresa que eu estou, é uma empresa que valoriza quanto pessoas, as pessoas são legais, são amigas. Tem a questão de competição, tem, mas é algo mais sadio. Ninguém tenta prejudicar ninguém, é simplesmente algo mais sadio. Totalmente diferente, é outra vida, eu tenho uma qualidade de vida, agora eu tenho uma qualidade de vida. Eu saio de manhã para trabalhar, eu volto no final da tarde, eu volto com um cansaço físico mesmo do trabalho, não um cansaço psicológico. Não estou trabalhando com medo, estou trabalhando o que eu posso trabalhar, do jeito que eu posso trabalhar. Estou obtendo resultados e isso está valendo muito a pena, essa experiência que eu estou vivendo. O assédio tem muito a ver, no meu ponto de vista, com a forma com que as pessoas se acham no direito de tratar outras pessoas. É muito importante lidar com o assédio, olhando para si, olhando para o preconceito que todo mundo tem e a forma como eu exteriorizo, como eu lido com esse preconceito no dia a dia. Porque as pessoas são diferentes uma da outra. Uma precisa um tipo de tratamento, outra precisa um outro tipo, mas ambas precisam respeito. E no âmbito do respeito é que nós precisamos evoluir ainda. As pessoas precisam ser tratadas bem. Se nós não tivermos a inteligência de tratar as nossas pessoas bem, nós não vamos ter sucesso. É necessário, sim, ações, resistência e pensar, sonhar, né? Ter como fronteira, né, os sonhos. Quando a gente perde essa possibilidade de sonhar com o pé no chão, com ações, de transformar essa sociedade em que a gente vive, tornando-a mais fraterna, tornando-a justa, tornando igualitária em direitos, não? A gente perde a dimensão dos sonhos.
Você assistiu o vídeo, ficou claro aí, explicando o que acontece, a trabalhadora, o trabalhador, né, mostrando as suas dores devido a essa pressão, né, dentro das empresas. E a gente espera que isso não aconteça aqui no nosso segmento. Esse vídeo é só um alerta, tanto aos trabalhadores quanto aos patrões, porque assédio moral é crime e deve ser tratado como tal. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução,